Pessoal, então prosseguindo de onde a gente parou a outra videoaula, eu gostaria então de mostrar para vocês como que a gente pode calcular o trabalho realizado por um gás, porque é essencial a gente descobrir o valor desse trabalho para a gente poder fazer previsões quanto aos processos realizados pelo gás. Porque sabendo o trabalho que ele realiza, a gente é capaz de obter, por exemplo, qual que é a variação da energia interna do gás e, por exemplo, qual é a temperatura que se modificou para mais ou para menos. Então, assim como uma pessoa que empurra uma parede, mas não desloca essa parede, não realiza trabalho, imagine a seguinte situação: você tem um balão de, cheio de ar aqui dentro dele, balão de borracha, né, de látex. A própria tensão do látex, desculpa, faz com que o ar aqui dentro esteja numa pressão maior do que aqui fora, porque essa borracha tende a apertar o ar aqui. Portanto, você vai ter pressão aqui dentro, você tem força resultante de dentro para fora, que obviamente tem que ser equilibrada com a força contrária realizada pela borracha. Então, em vermelho, essas setas vermelhas são pequenos vetores de força de pressão, né? Bom, se esse balão tem o seu tamanho mantido, é porque essa força aqui é equilibrada por outra força. Que outra força? Bom, eu tenho pressão para o lado, portanto, eu tenho forças que empurram aqui de fora para dentro, assim como eu tenho as de dentro para fora, mas juntas a essa força de pressão, que são esses vetorzinhos azuis que eu estou desenhando, você tem a força da borracha, né, do látex, que ajuda um pouco mais. Portanto, as paredes do balão estão em repouso, é porque elas estão em equilíbrio de força. Essa força de pressão do gás aqui dentro está realizando trabalho? Não. Ela não está realizando trabalho porque ela não está provocando nenhum tipo de deslocamento. É como se você tentasse empurrar uma parede, mas sem derrubar a parede, nem deslocar ela de nenhuma maneira. Você pode estar fazendo muita força, mas não está realizando trabalho. Agora, digamos que a pressão ali dentro suba devido a um aumento de temperatura, ou, por exemplo, podemos imaginar que a pressão aqui fora caia porque as condições atmosféricas façam com que essa pressão reduza, diminuindo esses vetorzinhos em azul. O que vai acontecer com este balão? Então, vamos retirar aqui alguns vetorzinhos azuis, só para simbolizar que a pressão aqui fora caiu. Eu passo a ter uma resultante de dentro para fora e esse balão se expande. Ele vai ganhar um determinado volume. Quando ele ganha esse volume, a pressão ali dentro vai caindo, né? Como a gente viu nas equações dos gases ideais, um aumento de volume incorre numa diminuição de pressão, portanto, ele vai expandindo, mas a pressão vai caindo, portanto, essa força interna vai diminuindo até que ela se iguala novamente à força externa e ele para de expandir. Esse aumento de volume, que eu vou achurar aqui em verde, deixa eu pegar aqui um spray, esse aumento de volume que eu estou achurando representa um deslocamento, porque tudo que está em volta desta borracha que delimita a parede do balão empurrou as moléculas que estão do lado de fora. Para o lado de fora, você vai ter um monte de moléculazinhas, e essas moléculazinhas todas foram um pouco empurradas. Alguma coisa que é empurrado, necessariamente tem que ser deslocado. E quando essa força causa um deslocamento nas moléculas que antes estavam aqui e agora estão aqui, causa esse deslocamento em todas as direções, você vai ter vários deslocamentos, essa força interna realiza trabalho. Então, é assim que um gás realiza trabalho. Ele tem uma força sobre as paredes, que é devido à pressão dele, e quando essa força ela sobrepuja as forças externas, causa um deslocamento, e isso é refletido através de uma variação de volume. Então, nessa ilustração anterior que eu fiz aqui, de uma pessoa empurrando uma caixa, onde eu tenho que ter uma força e eu tenho que ter um deslocamento, no caso de um gás, eu tenho que ter uma pressão e eu tenho que ter uma variação de volume. Então,
Para deduzir a equação, eu vou pegar um caso um pouco mais restritivo. Ao invés de pegar um balão que pode se expandir em todas as direções, vamos pegar um compartimento especial, rígido, onde você tem aqui essa face, beleza? E aqui dentro você tem um gás. Eu vou achurar aqui uma das faces, que é essa daqui. Vou colocar uma corzinha aqui, meio pink assim. Essa face aqui vai ter uma importância maior do que as outras, porque eu vou supor que ela é móvel e as outras são rígidas. Portanto, quando eu tenho uma pressão aqui dentro, ela vai fazer força sobre todas as faces. Aqui em cima, deste lado, para baixo, aqui nessa outra face, que eu não vou desenhar para não poluir muito, e nessa outra face aqui, que vai ser de especial interesse para mim, apontando para cá. Essa força F vai ser igual à pressão interna que eu tenho aqui dentro do gás, que multiplica a área da face. Certo? Pressão é força sobre área. Que área é essa? Nessa minha representação, seria essa área aqui. Se ela é móvel, vamos supor que eu tenho uma espécie de um trilho aqui, ó, ao longo do qual essa face, como se fosse um êmbolo, sabe, possa se mover aqui. Portanto, passado algum tempo, digamos que agora essa face móvel veio parar aqui assim, ó. O deslocamento que essa face sofreu, ela foi empurrada literalmente, veio daqui até aqui. Esse vai ser o meu ΔS. Deixa eu fazer na parte de baixo, que eu não tenho espaço para escrever ali em cima. Daqui até aqui. Este vai ser o meu ΔS. Só que ao deslocar ΔS, uma das faces, você percebe que eu acabei varrendo um volume inteiro, que é esse volume dessa camada aqui, ó. Todo este volume representou um acréscimo de volume do gás, que antes estava contido neste paralelogramo inicial, com um certo volume inicial VI, e aí ele acaba ganhando um acréscimo de volume ΔV. Quanto é esse acréscimo de volume? É a área da face móvel que multiplica ΔS, certo? Uma área vezes um comprimento dá um volume. Então, lembrando que aquela equação que eu obtive para vocês na aula anterior fala que trabalho, quando a força é constante e quando o deslocamento é ao longo da força, é dado por isso, né? Isso aqui seria para uma força constante ao longo do deslocamento. Quando não é ao longo do deslocamento, faz um certo ângulo, tem que levar em consideração, e quando a força não é constante também. Tem umas considerações a serem feitas. Se você substituir, então, nessa equação as relações termodinâmicas, o que seria a força? A força seria a pressão vezes a área, certo? Só que a área vezes o ΔS, como a gente escreveu lá em cima, aqui, é a variação de volume. Então, o trabalho para uma força constante é dado por P vezes ΔV. Mas isso aqui é um caso especial, não é sempre que acontece. Isso aqui só acontece quando a força é constante. E quando que a força vai ser constante? Olhando para essa equação aqui, ó. A área não muda nesse caso, mas a pressão, em geral, à medida que o gás vai se expandindo, a pressão vai caindo. Portanto, a força vai caindo. Então, este é um trabalho, em geral, de força variável. Eu até posso impor que a força não mude, mas, em geral, é força variável. Então, este é um caso especial. O caso mais geral, quando a força é variável, isso aqui vocês viram em Física 1, o trabalho de força variável ele é dado por uma soma de pequenos mini trabalhozinhos.
Quando você soma um número infinito de coisas infinitesimalmente pequenas, isso é igual a fazer uma integral. Por que você tem que fazer uma integral? Como essa força vai variando ao longo da expansão, é como se você fracionasse esse percurso de expansão em pequenos trajetos. Ao invés de pegar o ΔS inteiro, você pega pequeníssimos subdeslocamentos aqui dentro. Por exemplo, daqui até um pouquinho só, uma parte dessa expansão, que você possa chamar ela de, ao invés de ΔS, você chame ela de um ds, onde d é o diferencial, né? Então, supondo que esse ds ele tende a zero, esse pequeno deslocamento que eu estou achurando em vermelho é como se durante ele a pressão não mudasse. E depois você soma ele com o seguinte, que a pressão ficou um pouquinho maior, com o seguinte, que ela ficou um pouquinho maior, e daí você tem uma soma de pequenos trabalhos. Então, isso daqui vai ser igual a uma soma muito grande, que é a mesma coisa que uma integral, de pequenos trabalhos, ou seja, de pequenos f vezes ds. Então, o f sendo p vezes a vezes ds, isso aqui vai ser igual a um pequeno volume, a como se fosse o volume dessa fatia vermelhinha, onde eu não tenho mais um ΔV e sim um dV, um diferencial de volume, um acréscimo minúsculo de volume. Portanto, o trabalho realizado pelo gás vai ser, em geral, a integral de P vezes dV. E eu integro na variável v, então eu suponho os limites da integral do volume inicial ao volume final. Neste caso aqui, o volume inicial era o volume inicialmente contido nesse paralelogramo, e o volume final é esse volume inicial somado ao acréscimo que ele sofreu. Muito importante, em geral, essa pressão aqui ela é uma função da variação de volume. Então, ela não é um número, ela não é um valor. Em geral, isso daqui é uma função, portanto, ela depende de v. E essa função, quem vai dizer para a gente é o processo. Existem diversos processos termodinâmicos que um gás pode sofrer. A gente pode detalhar alguns, tá? Mas isso aqui é arbitrário. Essa função ela vai existir. Pode ser que ela não seja analítica, pode ser que ela seja só gráfica, mas ela vai existir uma dependência da pressão com o volume. E somente sabendo essa dependência é que a gente pode realizar essa integral. Se a gente não souber qual que é essa relação da pressão com a variação de volume, se ela cai linearmente, se ela cai exponencialmente, se ela aumenta, não sei, parabolicamente, você não tem como fazer essa integral. Você tem que parar por aqui. Tá? Nós vamos realizar essa integral aqui para 4 processos específicos. Não quer dizer que só existam 4, mas 4 processos vão ser de especial interesse para a gente. Mas existem infinitos processos. Mas antes de falar desses 4 processos, eu quero só lembrar uma coisa para vocês. No cálculo, vocês viram que uma integral tem uma interpretação gráfica. Qual que é a interpretação gráfica de uma integral? É a área sob uma curva. Ou seja, se você tem uma função f de x e você faz um gráfico onde no eixo vertical você coloca os valores de f e no eixo horizontal você coloca os valores de x, e essa função f, sei lá, venha daqui até aqui e durante esse percurso ele faça um trajeto mais ou menos assim. Quando você faz a integral de f dependente de x vezes o diferencial de x, indo de um valor inicial xi a um valor final xf, onde no gráfico xi e xf são os intervalos daqui até aqui. O valor desta integral, quando a gente calcula, substitui os limites superior e inferior, é uma área. Que área? É a área sob a curva. Esta área aqui. Ó. Isso é numericamente igual a integral. Mas não é uma área medida em unidades de área, tipo metro quadrado. É uma área medida em
F, unidade de F, vezes unidade de x. Isso aqui que eu estou achurando para vocês seria a medida equivalente à integral da função f em relação à coordenada x. É importante lembrar isso porque todo processo termodinâmico vai poder ser representado num gráfico, só que ao invés da função f, eu tenho a função p. E ao invés da variável x, eu tenho a variável v. Portanto, vocês vão ver muito agora, até o final dessa disciplina, os processos sendo representados em diagramas, os famosos diagramas PV. Então, quando você faz um diagrama PV, você coloca no eixo vertical, normalmente, a variável P, e no eixo horizontal, a variável V. O estado de um gás, ou seja, todas as informações dele que você precisa saber, serão representadas por um ponto neste gráfico. Aqui, por exemplo. Quando você coloca um ponto num gráfico desse, você está diretamente atribuindo um valor para o volume de um gás e para a pressão do gás. Mas não são só essas grandezas do gás que são determinadas pelo ponto. Se aliado a essas informações você tem, por exemplo, o número de moléculas que tem dentro de gás, você pode encontrar a temperatura. Afinal de contas, P vezes V, que estão determinados, é igual a nRT. Mesmo que você não saiba o valor de n, você pode encontrar t em função de n. Muitas vezes é suficiente para você encontrar várias grandezas envolvidas num processo ou num estado. E sabendo o valor de n vezes t, você tem a energia interna do gás, né? Lembra que a gente encontrou na aula passada? A energia interna para um gás monatômico é 3 meios de nRT. Portanto, sabendo o valor de P e sabendo o valor de V, a gente sabe que PV é igual a nRT, certo? Então, sabendo o valor de P e V, a gente tem o valor de nRT. E sabendo o valor de nRT, a gente tem a energia interna do gás. Então, cada ponto num gráfico de diagrama P por V, ele é um CPF, o RG, título de eleitor, carteira de motorista, todos os documentos que você precisa saber sobre o gás. Todas as propriedades dele são unicamente determinadas por um ponto. E aí a gente pode falar que este ponto é o estado inicial de um gás. É como esse gás era uma vez. Por que era? Porque ele não é mais. E por que ele não é mais? Porque ele foi transformado. E essa transformação ela pode ser arbitrária. Eu posso dizer que este gás vazou, eu posso dizer que este gás foi aquecido, eu posso dizer que este gás foi resfriado, ou que ele passou por um aumento de volume, ou que alguém contraiu ele, não importa. Por enquanto, quer dizer, importa muito, mas por enquanto não vamos supor que não importe. Eu posso dizer somente que após sofrer essas possibilidades inúmeras de processos, esse gás ficou neste outro estado. E este outro estado é um ponto no diagrama que, por sua vez, vai estar associado com o valor de V e com o valor de P. E sabendo o valor de P e de V, você encontra o nRT. Então, eu posso falar que este, deixa eu apagar aqui em cima, este é o valor inicial, vou apagar aqui também, este é o valor inicial de volume e o valor inicial de pressão. E esse agora é o valor final de volume e o valor final de pressão. Então, assim como antes, sabendo o valor de pressão e volume, eu sei tudo como o gás ficou. Então, tendo um ponto, eu sei como o gás era, e tendo outro ponto, eu sei como o gás ficou. E digamos, por exemplo, que eu queira saber qual que é o trabalho realizado pelo gás, supondo que ele se expandiu, por exemplo. E ele se expandiu sim, porque veja só, nesse gráfico, o volume final está mais à direita que o volume inicial. Se ele está mais à direita, ele é maior. Se ele é maior, é porque ele aumentou de tamanho. Ele foi estufado. Se ele aumentou de tamanho, ele realiza o trabalho.
A questão é, somente com esses dois pontos, somente sabendo como o gás era e como ele ficou, eu não tenho condição de determinar esse trabalho, porque o trabalho é uma integral, e uma integral é a área sobre uma curva. E não tendo a curva, tendo só o ponto do início e do fim, você não tem como calcular a área, nem analiticamente e nem geometricamente. Agora, se eu falar assim, ele foi do estado inicial para o final através de um processo que fez essa curva aqui, por exemplo. Normalmente nos processos termodinâmicos a gente coloca uma flecha em cima da curva para designar aqui qual que é o sentido, o estado inicial e o final. Agora sim, o trabalho vai ser igual a essa área que eu vou achurar aqui em verde. Mas não vai ser dado em metros quadrados, tá, gente? Quando eu falo área, é uma área de gráfico, onde a altura é dada, neste caso, em pressão, e a largura é dada em volume. Mas como a gente já discutiu, pressão vezes volume é a unidade de energia, joules. Agora, o que é uma curva? Se não uma sequência de pontinhos, né? Qualquer linha é um conjunto de pontinhos bem juntinhos que formam uma curva. Mas eu não acabei de falar que um pontinho representado num diagrama PV é um estado de um gás? Portanto, quando eu conecto um estado inicial a um final através de uma curva, eu estou falando todos os estados intermediários que este gás passou. Todos os diversos valores de pressão e volume que, somados, puderam me contar toda uma história de todos os estados intermediários que este gás foi apresentado. Então, isso aqui é importante para a gente saber que o trabalho realizado por um gás é diferente do trabalho realizado por uma força conservativa. Em forças conservativas, o trabalho só depende do estado inicial e estado final. Já trabalho realizado por um gás, eu preciso saber os estados intermediários, porque a força de pressão não é uma força conservativa. Então, o trabalho realizado por um gás depende dos estados inicial e final do gás e também do processo termodinâmico sofrido, que é a minha curva no diagrama. Por quê? Este mesmo transformação do estado inicial para o estado final, ele poderia seguir aqui uma outra curva. Por exemplo, uma curva que seguisse em linha reta até aqui e depois uma outra linha reta até aqui. Seria um outro processo termodinâmico, cada linha que conecta um estado inicial a um final é um processo, mas teria uma outra área embaixo. Agora, eu poderia ter uma outra coisa que fizesse um caminho assim. É uma outra possibilidade de curva. Eu tenho infinitas possibilidades de curva. E cada uma dessas possibilidades leva a um cálculo de área diferente e, portanto, a um trabalho termodinâmico de um gás diferente. Então, cada curva representa um processo diferente associado a um trabalho realizado pelo gás que seja diferente. Então, como eu falei para vocês, quando alguma coisa realiza trabalho, esta alguma coisa perde energia. Se você empurra uma cadeira, por exemplo, você está perdendo energia. A cadeira está ganhando essa energia, mas quem realiza perde. Se você vai na academia e levanta lá um peso, você está gastando sua energia. Na verdade, muitas vezes esse é o objetivo de ir na academia, né? Gastar energia. Então, realizar trabalho é gastar energia. Então, do ponto de vista do gás, a variação de energia que ele sofre
ela é contrária ao trabalho realizado. Não é verdade? O trabalho se mede em joules, variação de energia se mede em joules, como é uma energia gasta, quando ele realiza, ele perde energia. Agora, diferentemente do trabalho realizado, a variação da energia interna só depende dos estados iniciais e finais. Por quê? A gente obteve na aula anterior que a variação da energia interna do gás, vamos pegar o gás monatômico para simplificar, 3 meios de Nr ΔT. Então, eu só preciso saber a variação da temperatura, a temperatura no início e a temperatura no fim. E isso é dado pelos pontos, no início e no fim. Então, como é que pode? Essas duas equações parecem ser conflitantes, né? Essa equação aqui está falando que a variação da energia interna é menos o trabalho realizado, e o trabalho depende da curva, portanto, dá a entender que a variação da energia depende da curva. E essa outra equação aqui fala que a variação de energia tem a ver com variação de temperatura. E essa variação de temperatura não depende da curva, depende só dos pontos inicial e final, que vão definir as temperaturas final e inicial. Qual dos dois está errado? Olha, por enquanto, do jeito que eu escrevi, este cara aqui está errado. Está faltando coisa nessa equação. Essa equação, escrita só assim, não está correta. Essa está correta. Então, a energia interna, melhor, a variação da energia interna, não depende do processo. Só dos pontos inicial e final. O que está faltando nessa equação? Está faltando lembrar que o trabalho não é o único mecanismo que faz a variação, que faz a energia interna de um gás aumentar ou diminuir. Relembrando onde terminamos a última aula, nesse slide, onde eu falei que quando um gás absorve energia, ele aumenta a sua energia, quando ele absorve calor, ele aumenta a sua energia interna. E quando ele libera calor, ele diminui a sua energia interna. Então, a soma dessas duas quantidades, bastante semelhantes na sua funcionalidade, de transferência de energia, você acaba tendo a primeira lei da termodinâmica, que vai falar o seguinte: existem dois mecanismos da energia interna de um gás, não só de um gás, de qualquer sistema termodinâmico, isso aqui é bem geral, tá? Mas a gente vai focar aqui na disciplina principalmente em gases ideais. Existem dois mecanismos que fazem isso aqui mudar: o calor, que se mede em joules, e o trabalho, que também se mede em joules. O calor tem um sinal concordante com a variação de energia interna. Afinal de contas, quando o Q é positivo é porque ele absorveu energia. Quando o Q é negativo é porque ele liberou. Já o trabalho é contrário, tem um sinal de menos aqui na frente. Quando eu realizo o trabalho, eu perco energia. E quando alguém realiza trabalho sobre o sistema, ele ganha energia. Eu já vou falar sobre essa história de realizar ou ser realizado. Tá? Então, apesar deste cara depender do processo, associado a ele sempre haverá uma absorção ou liberação de calor que também depende do processo. E essas dependências se anulam, de forma que esta grandeza que sobra do lado esquerdo não depende do processo, depende só dos estados iniciais e finais. Entendido? Essa é a primeira lei da termodinâmica, uma das leis da física mais importantes que existe e, na verdade, é a forma mais completa de você falar que existe conservação de energia nos sistemas. Eu queria só falar, antes da gente passar para os processos, sobre essa história de trabalho positivo e trabalho negativo. Então, como eu falei para vocês, o trabalho, quando você tem no diagrama PV um processo, você necessariamente vai ter que ter uma curva. O processo é a curva no diagrama. Você tem o ponto I, o ponto F, e você tem aqui alguma linha. O processo é essa linha. O que vai dizer para mim o que aconteceu com o gás entre essas... Aqui só um pouquinho. Deixa eu só fazer melhor aqui. As informações do que aconteceu com o gás
para que ele saísse de um estado e chegasse no outro estado é o processo. Mas os estados em si não dependem do processo. O trabalho realizado vai ser essa área. Você faz duas linhas aqui verticais, que chegam até no eixo horizontal, e o trabalho vai ser toda essa área aqui. Agora, este trabalho ele vai ter duas possibilidades de sinal. Se o trabalho é maior do que zero, é porque este ponto final está mais à direita do que o ponto inicial. Por que isso? Porque necessariamente esse volume final é maior do que o volume inicial, portanto, trata-se de uma expansão. Em outras palavras, voltando lá para aquele balãozinho que eu mostrei para vocês, é o caso deste balãozinho aqui ter aumentado o seu tamanho. Ele empurrou as coisas. Agora vamos pegar o caso contrário. Supondo que ele tinha esse tamanho verde e ele foi parar nesse tamanho preto. Ele encolheu. A gente fala que ele contraiu. Então o volume dele diminuiu. E ele pode ter passado por essa transformação através de uma mesma curva, mas alterado o seu sinal, o seu sentido. Ou seja, de forma que este ponto aqui não é o ponto inicial, nem esse o final. Ou seja, este é o final e esse é o inicial. Neste caso, eu tenho uma contração. O processo é o mesmo, o valor da área é o mesmo, mas o sinal do trabalho é negativo. Neste primeiro caso é quando há uma expansão e no segundo caso é uma contração. Quando que é expansão? Quando VF é maior do que VI e você identifica isso quando o processo é simbolizado com uma seta para a direita, que é o contrário do que está do caso que eu estou falando nesse último minuto. Quando as setas estão para a direita, é uma expansão. Quando as setas estão para a esquerda, que é o caso que eu estou desenhando agora, é uma contração, de forma que o VF é menor do que o VI. Então, ele diminui de volume e o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, significa o seguinte: o gás não realizou o trabalho. A gente fala que realizaram um trabalho sobre o gás. Porque, voltando para o caso do balão, é como se alguém tivesse pego as bordas deste balão e apertado para dentro. Então, algum agente externo, seja o ar atmosférico pelo lado de fora, ou uma criança chata, alguém pegou e apertou este gás. Então, alguém realizou o trabalho. Este alguém tem trabalho positivo, mas do ponto de vista do gás, o trabalho realizado por ele foi negativo. E quando isso acontece, do ponto de vista do gás, o gás ganha energia interna, porque voltando para essa equação, que é a primeira lei da termodinâmica, se o trabalho é um número negativo e aqui na frente eu tenho um outro sinal negativo, a variação da energia interna é positiva em relação ao trabalho. Tudo bem? Então, a variação da energia aumenta. Eu não vou escrever isso, porque isso vai dar a entender que só depende do trabalho, tá? Mas se só houvesse o trabalho, esquecendo a parcela do calor, um trabalho positivo tira energia interna do gás e um trabalho negativo fornece energia interna para o gás. Aí tem a parcela do calor envolvido também, tá? Dessas possibilidades de se trazer um gás de um estado inicial para um final, cada uma constituindo um processo termodinâmico, nos nossos exercícios a gente vai focar em 4 na maioria das vezes, tá? Essas quatro processos eles têm nome, a gente vai dar nome para eles. 3 desses nomes começam com iso alguma coisa. Toda palavra que começa com iso, vocês têm que ter em mente que ela remete a uma igualdade, algo que se mantém igual. É daí que vem a palavra isometria, isonomia, isotropia. Isotropia, por exemplo, é uma propriedade dos meios isotrópicos, onde as propriedades deles são iguais em todas as direções. Isonomia é um princípio ético que fala que a gente tem que tratar todos de uma forma igualitária. Então, quando a gente for falar de processo termodinâmico, a gente vai falar, acho que,
de 2 agora, e aí os outros nas próximas aulas. Sempre que tem ISO, a palavra que vem depois do ISO é porque ela não se altera ao longo do processo. A gente consegue restringir pelo menos uma de 3 variáveis. E aí o quarto processo não vai começar com ISO, porque o critério que ele tem que satisfazer é outro. Não vai ser de uma variável constante, não uma variável de estado, pelo menos. Então, eu vou falar dos mais simples hoje. Começando do mais simples de todo, que é o processo isovolumétrico. Como você pode imaginar pela palavra, isovolumétrico significa que o processo ocorreu sem mudar o volume. Como que na prática você consegue fazer um gás se transformar, ou seja, ele ter um estado e parar em outro estado sem mudar o seu volume? É simples. Basta que você restrinja o recipiente que ele está armazenado. O volume de um gás sempre vai ser igual ao volume do próprio recipiente. Se o recipiente for rígido, for de vidro, for de aço, for de algum material que não seja flexível, o volume dele é mantido. E como que você altera o estado do gás estando num recipiente assim? Ou você esquenta ele, ou você esfria ele. Então, no diagrama PV desse tipo de processo, faz o gráfico aqui, P vezes V. Se eu tenho um estado inicial, o estado é sempre um ponto no diagrama, só vai ter duas possibilidades para eu transformar este ponto. Ou a pressão sobe e eu venho para cá, ou a pressão cai e eu venho para cá. Mas em ambas as possibilidades, a linha que conecta ao estado final é uma linha reta na vertical. Então, vamos supor que a pressão caiu. Então, eu tenho um estado final aqui, né? Portanto, a linha representa o processo. Qual que é o trabalho realizado pelo gás? O trabalho é a área sob a curva que determina o processo. Você pode pensar na área como se fosse a sombra de uma luz. Assim. Imagine que você iluminou isso aqui, ó, com um holofote. Qual que é a sombra que vai fazer aqui? Nenhuma, né? Vai formar um ponto. Portanto, o trabalho realizado por um processo isovolumétrico é zero. Se você não quiser pensar nessa história de curva e de área, você pode pensar o seguinte. Um gás só realiza trabalho quando ele desloca ou é deslocado. Ou seja, quando o seu volume cresce, e aí o seu trabalho é positivo, ou quando o volume dele diminui e o seu trabalho é negativo. Se o recipiente é rígido e o seu volume não aumenta nem diminui, ele não empurra nada e nem é empurrado por nada. Portanto, não importa o que aconteça com ele, o trabalho é zero. Então, vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Este é um processo isovolumétrico. Então, você vai ter aqui um recipiente que é um balão volumétrico de vidro. Aqui eu tenho um secador de cabelo para aquecer ele. Esse artefato que você vai vir aqui, essa série de vídeos, esse cara aqui é um professor da USP chamado Cláudio Furukawa. Ele tem um laboratório de demonstrações, são experimentos mais visuais, não são para medir nada. É um canal bem interessante, se vocês procurarem na internet, chama-se Física Prática. Tem bastante coisa interessante lá. Esse artefato, deixa eu só pausar um pouquinho. Esse artefato aqui que ele está soprando é bem simples, é uma mangueira fixada no formato de um U, está parcialmente preenchida com o líquido colorido, e aqui tem um marcador vermelho. Para que serve essa mangueira? É para a gente poder analisar a diferença de pressão. Essa extremidade aqui que eu estou apontando com o meu mouse está aberta, portanto, quando ele para de soprar, deixa eu esperar ele parar de soprar, elas ficam no mesmo nível. Aqui agora ele não está parando de soprar. Para. Tá, parou. Mais ou menos aqui no mesmo nível. Quando a pressão aqui dessa extremidade é maior do que a pressão externa, essa coluna aqui do lado esquerdo desce e a coluna do lado direito sobe. Aqui, ó, essa coluna desce e outra sobe. Agora, quando a pressão aqui na extremidade da mangueira cai em relação à pressão atmosférica, essa coluna do lado esquerdo sobe e a outra desce. Então, é uma forma de a gente medir visualmente diferenças de pressão. E aí, o que a gente consegue ver? Ele colocou as mãos dele sobre o vidro.
A mão da pessoa normalmente está a uma temperatura acima da temperatura externa e ele vai aquecer o gás que está aqui dentro. Mas ele vai fazer um aquecimento isovolumétrico, porque eu não estou mudando o volume do gás é o volume do vidro. E o que vai acontecer com a pressão? Vai subir. Então você vai começar a ver um desalinhamento das colunas verdes. A coluna da esquerda descendo é porque a pressão interna do gás está aumentando. Aí ele faz o seguinte, ó. Ele vai só retornar para a gente ter um visual aqui de onde ficou a pressão. Ele vai borrifar um pouco de... ele vai aquecer com o secador de cabelo para mostrar um pouco maior de intensidade essa diferença de pressão. Quanto maior o calor absorvido, maior a diferença de pressão. Então, esse é um processo isovolumétrico. É um processo onde você aumenta ou diminui a pressão sem mudar o volume. Neste caso aqui é uma diminuição de pressão. Como, de uma forma geral, a primeira lei da termodinâmica vai falar para a gente que a variação da energia interna é igual ao calor absorvido menos o trabalho realizado, neste caso específico, este sujeito é zero. Portanto, para o caso isovolumétrico, a variação da energia interna é unicamente determinada pelo calor absorvido. Se eu absorvo calor, que é o caso do secador de cabelo, a energia aumenta. Se eu perco calor, seria o caso de borrifar álcool sobre as paredes de vidro, eu tiraria calor do gás e a energia interna diminuiria. Beleza? Tranquilo, né? Só que eu sei que variação da energia interna é igual a 3 meios de NR delta T para o caso monoatômico, para o caso diatômico é 5 meios e para o caso poliatômico é 6 meios, que dá 3, né? Eu sei que isso daqui vai ser igual ao calor absorvido no processo isovolumétrico. Então, o calor absorvido, eu só vou colocar um índice V para lembrar que é um calor absorvido num processo específico, é dado por 3 meios de NR delta T. Isso para o gás monoatômico. Para o caso diatômico e poliatômico, nós temos então 5 meios de NR delta T, no caso de dois átomos por molécula, e 3 NR delta T para o caso de gases onde eu tenho 3 átomos por molécula. Então, esse é o seu caso isovolumétrico. Vamos falar só mais de um processo, que é o segundo mais simples, que é o isobárico. O processo isobárico também é bem tranquilo. Começa com iso, é porque alguma coisa não muda. O que não muda é a palavra que vem depois. Bárico remete a quê? Remete à pressão. Um instrumento que mede pressão, por exemplo, é o barômetro. Então, isobárico é alguma coisa onde a pressão não muda. Então, se a pressão não muda, digamos que eu tenho um ponto inicial aqui, a um certo volume inicial, VI, e a uma certa pressão inicial, PI, essa pressão PI não pode mudar. Portanto, eu só tenho duas possibilidades para o gás. Aumentar o volume sem aumentar a pressão, ou diminuir o volume sem diminuir a pressão. Tanto uma situação como a outra formará um processo cuja linha é uma linha reta horizontal. Neste caso, eu estou representando um aumento de volume. Então, o ponto final aqui representa um volume maior a uma mesma pressão. Então, o trabalho realizado pelo gás é essa área, que agora não é zero, né? Neste caso, dá para você fazer um cálculo de área mesmo, né? Só que, como eu falei, não é uma área medida em metros quadrados. É uma área onde a base é medida em metros cúbicos, que é a unidade de volume, né? Em sistema internacional. E a altura é medida em Pascal, que é a unidade de pressão. Mas a base vai ser o quê? VF menos VI é a altura, esse comprimento aqui, né? E a altura é P. PI, pode ser. Então, o trabalho é dado por P vezes delta
PV. Eu não preciso chamar de PI, porque eu sei que PF é igual a PI também. Mas, se você quiser pensar naquela equação, porque nos casos mais gerais a gente vai ter que resolver a integral, esse aqui é o caso mais geral de todos, né? Onde P é uma função que varia com o volume. Neste caso, você tem P constante. Então, este é o caso, só salientar isso aqui, este é o caso geral, tá? Ou seja, para qualquer processo, não só para o isobárico. Agora, para o caso isobárico, você tem P igual a uma constante. Quando você integra, então, alguma coisa que tem constantes multiplicando, a constante sai de dentro da integral. Vocês viram isso lá em cálculo, né? Então, o trabalho realizado vai ser igual a P vezes a integral de dV nos limites de VI até VF. Integral de dV vai ser P vezes V. Aí você tem que substituir os limites da variável V do ponto inicial até o final. E como é que você faz isso? Substitui V por VF menos a substituição de V por VI. Então, o trabalho realizado vai ser igual a PVF menos PVI, ou seja, trabalho realizado é igual a P ΔV, que é a mesma equação que a gente encontrou antes. Só que aqui pela integral e antes pelo cálculo de área. Na prática, o que é um processo isobárico? Como que você vai poder aumentar o gás sem fazer com que a pressão caia, que seria o mais natural, né? Quando você pega um gás e você expande ele, o mais natural é que a pressão vá caindo. Ou como é que você vai fazer para contrair um gás sem fazer com que a pressão aumente? Os processos isobáricos também são chamados de expansão livre. Como que a pressão interna do gás pode se manter constante? Imagine que você tem aqui um recipiente, como eu fiz antes na equação para obtenção, na desenvolvimento para obter a equação de trabalho realizado por um gás. Imagine que você tem um êmbolo móvel livre, que não ofereça nenhuma resistência ao movimento, que é essa coisa grandalhona que eu estou fazendo aqui. E aqui dentro você tem um gás, né? Você tem ali as suas partículas. Esse gás vai estar a uma determinada pressão. E por ter uma determinada pressão, ele vai fazer uma certa força de dentro para fora. Essa força de dentro para fora pode estar equilibrada com uma força de fora para dentro, que pode ser, por exemplo, eu posso colocar uma massa aqui em cima, e essa massa ali em cima, somada com a massa do próprio êmbolo, fará com que a força de fora para dentro se equilibre com a força de dentro para fora. Então, está em equilíbrio, tá? Esse é o meu estado. Digamos que eu aqueça esse meu sistema, mas eu permita que este êmbolo continue sendo uma parte móvel. Então, eu coloco fogo aqui. O que vai acontecer? Essa pressão aqui vai dar uma pequena, mas muito pequena, aumentadinha. Então, ele vai sofrer um pequeno acréscimo. Sofrendo um pequeno acréscimo, ela vai dar uma pequena mudadinha. Essa força interna aqui, F, vai ficar um pouquinho maior só, não muito, do que F'. Ficando um pouquinho maior, a resultante vai ser para cima. E esse êmbolo vai se expandir, certo? Ele vai subir um pouquinho. Só que no processo de subir, a pressão vai cair. Lei dos gases ideais. E a pressão caindo, essa força cai e eu volto a ficar em equilíbrio. Então, se eu permito que uma parte do meu gás se expanda livremente, em equilíbrio com a parte externa, qualquer aumento de temperatura ou diminuição de temperatura fará com que o volume suba ou diminua, sem aumentar ou diminuir a pressão, porque necessariamente a pressão interna vai ter que ser igual à pressão externa mais a pressão causada pela massa pendurada. Então, eu tenho aqui também um videozinho pelo mesmo professor. Ele usou o mesmo balão volumétrico, mas em cima ele deixou essa rolha acoplada numa seringa de vidro, que faz o papel de êmbolo móvel. E em cima dessa seringa colocou ainda mais uma massa para fazer uma força externa.
Aí ele novamente ele vai mostrar para a gente que o êmbolo é móvel, né? Ele está sem nenhum atrito, ou seja, não oferece resistência nenhuma. Retira o ar. Então, é um ambiente que não permite entrada nem saída de ar. E aí a gente vai perceber que agora aquecendo, mas não no caso isovolumétrico, porque uma parte agora é móvel, você vê que o êmbolo móvel começa a subir. E ao aumentar o volume com uma parte completamente livre, a pressão interna certamente não está caindo. Se você potencializa esse processo com um secador de cabelo, você vê de uma forma muito mais evidente este aumento de volume de uma expansão livre, mantendo a pressão interna constante. Agora, borrifando um pouquinho de álcool, o álcool é muito volátil. Deixa eu só pausar aqui um pouquinho. Por ele ser muito volátil, ele evapora muito rápido. E no processo de evaporação, a energia que ele vai buscar para evaporar é a própria energia térmica do gás que está aqui dentro. Primeiramente do vidro e depois do gás. Então, borrifando o álcool, eu vou tirar calor do gás. E ao retirar o calor do gás, a pressão ali dentro se mantém constante, mas o volume diminui. Beleza, gente? Então, a equação da primeira lei da termodinâmica, agora ela vai ter que ser escrita de uma forma completa. Calor menos o trabalho. Só que o calor de um processo isobárico, por isso eu vou colocar o índice P, vai ser o quê? Variação de energia mais o trabalho realizado. No processo isobárico, este trabalho realizado é dado por P ΔV. E este cara aqui é dado por, no caso monatômico, 3 meios de Nr ΔT. Então, o calor no processo isobárico é dado por 3 meios de Nr ΔT mais P ΔV. Só que este P ΔV aqui, se você lembrar da equação PV igual a nRT, e você coloca uma variação do lado esquerdo e uma variação do lado direito, isso aqui é dos graus ideais, PV igual a nRT, só que eu estou fazendo uma variação de um lado da equação, tem que ser igual à mesma variação do outro lado. Só que numa equação de variações, os termos constantes saem de dentro da variação. Então, isso aqui fica P ΔV, no caso isobárico, P é uma constante, então ele sai de dentro da variação. E o NR aqui, supondo que são constantes, também sai NR ΔT. Então, você pode substituir aqui ó, o NR ΔT por este cara. Portanto, o calor absorvido por um processo isobárico é dado por 3 meios, isso no caso monatômico, que eu tenho esse 3 aqui, Nr ΔT, mais Nr ΔT. Portanto, o calor absorvido no processo isobárico é dado por 3 meios mais 2 meios é 5 meios de Nr ΔT. Isso no caso monoatômico. No caso diatômico,
Aqui não seria 3 meios, seria 5 meios. E você somaria com mais 1. Então, 5 meios mais 1 daria 7 meios, no caso diatômico. E no caso poliatômico, você teria 3, aqui, não 3 meios, mais 1, que daria 4. Então, 7 meios de NR ΔT para o caso diatômico e 4 NR ΔT para o caso poliatômico. Por hoje é isso, né, gente? Já deu bastante coisa, tem bastante material para estudo aí. Tudo bem? Até mais.